Olá, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas aqui da nossa série Através da Bíblia, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Sou o professor Felipe Prestes e nós estamos aqui para mais das nossas aulas ligadas ao livro de Colossenses. Na última aula a gente terminou aqui no versículo 16, quando a gente viu, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam soberanias, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. E aqui eu terminei com essa frase, né? Toda a nossa vida deve refletir a supremacia de Cristo, certo? Para falar o que para você? Para que você perceba que quando a gente tem aqui toda, essa expressão toda, tudo, toda e todos os seus derivados, por exemplo, quando nós temos todas as coisas, aí é uma vez que a palavra toda é chamada a atenção. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Preste atenção aqui, ó. Aí depois nós temos, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Não é a palavra todo, mas é a ideia de tudo. As visíveis e as invisíveis, mais uma vez, a ideia de todo. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Aqui ele pega todas as coisas referentes às hostes celestiais. Então, em dois versículos, exatamente, em dois versículos, é o primeiro de toda a criação. Todas as coisas foram criadas no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado. E aí nós temos por meio dele e para ele, ou seja, por meio dele e para ele. No final das contas, nós temos entre 6 a 7 referências. Vamos ficar com 6 por enquanto. 6, certo? Aqui para você tá o contrário aí, né? Mas nós temos 6, certo? 6 referências ligadas à ideia de todo. E um dos elementos importantes dentro da análise textual de um livro é exatamente você perceber aquilo que está sendo enfatizado pela repetição. E a ideia de totalidade, de completude, ela é repetida aqui diversas e diversas vezes. Como eu falei, 6 vezes em 2 versículos. Isso quer dizer que aquilo para o que Paulo está chamando a atenção é dessa totalidade da supremacia de Cristo, de que não há nenhum milímetro, certo? Não há nenhum milímetro deste mundo sobre o qual Cristo não seja supremo. Não há nenhum milímetro deste mundo, deste universo, da existência, seja ela espiritual ou material, em que Cristo não seja supremo. É isso que Paulo está enfatizando aqui. É claro que ele está levantando a teologia relacionada ao Senhor Jesus Cristo, ou seja, ele está levantando a cristologia, ele está aumentando a forma de as pessoas poderem entender que Cristo, ele, apesar de não ser visto pelos gnósticos, né, como aquele que era de fato o primeiro lugar, Cristo, Paulo está dando a Cristo a posição de fato que ele merece. E aqui eu chamo novamente a essa questão do todo aqui, certo? Se não há, essa é uma frase que eu acabei de colocar aqui, ela é semelhante a uma frase de Abraham Kuyper, né? Não há nenhum milímetro da terra sobre o qual Cristo não possa dizer é meu, né? Ele tem direito. E dentro do que a gente está colocando aqui, não há 1 centímetro da existência nos planos, aliás, da existência como um todo, sobre o qual Jesus não seja supremo. Cristo é supremo sobre todas as coisas, porque ele tem direito.
E agora isso deveria nos fazer pensar, como eu já chamei a sua atenção anteriormente, quando eu terminei a última aula, que foi quanto da nossa vida a gente tem dado destaque, a supremacia ao Senhor Jesus Cristo. Será que a gente tem entregue a supremacia de Cristo? Aliás, será que a gente tem evidenciado a supremacia de Cristo na nossa vida como nós deveríamos? Será que a gente tem chamado a atenção para a pessoa de Cristo como o primeiro lugar sobre as áreas da minha vida que sejam a minha família, o meu trabalho, a minha faculdade, a minha escola, meu relacionamento com os meus pais, meu relacionamento com os meus filhos, meu relacionamento com os meus irmãos da igreja, com os meus irmãos da minha família pessoal? Será que Cristo tem sido supremo sobre a minha profissão, sobre os meus sonhos, sobre os meus sonhos acadêmicos, sobre os meus sonhos profissionais? Será que Cristo tem sido supremo sobre todas essas coisas? Ou seja, será que Cristo será que nós temos mostrado, evidenciado que a questão aqui não é que Cristo tem ou não tem esse lugar. Não é que Cristo tem ou não tem o direito de ter esse lugar. Ele já tem esse lugar. Esse lugar é dele. Paulo já está afirmando. Ele não está pleiteando. Ele não está, olha, por favor, entenda. Vamos colocar Jesus na supremacia. Porque ele tem esse direito. Não, ele está afirmando. Paulo está afirmando. Cristo é supremo sobre todas as coisas. Não há 1 centímetro da existência como um todo sobre o qual Jesus não seja supremo. Lembre-se disso, Cristo é supremo sobre toda a existência. A questão é se nós temos colocado Cristo como supremo sobre todas as coisas, ou seja, se nós temos evidenciado o lugar de direito dele sobre os meus estudos, o meu trabalho, os meus sonhos, os meus planos, minha cabeça, os meus projetos. Essa é a questão que a gente tem levantado aqui. E é exatamente sobre isso que Paulo está falando. Não há 1 centímetro da existência como um todo sobre o qual Jesus não seja supremo. E aí ele diz, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, Cristo ele tem esse direito da supremacia porque tudo foi criado por meio dele e para ele. Quando nós temos aqui isso ainda é o versículo 16, né? Nós temos tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Isso quer dizer que Cristo, ele é o propósito para o qual todas as coisas foram criadas. Tudo foi criado por meio dele, ou seja, através dele. Ele tem direito porque ele foi através de quem tudo foi criado e para quem tudo é feito. Então ele é o começo e o fim de todas as coisas. Cristo é o começo a partir do qual todas as coisas foram feitas e o fim para o qual todas as coisas foram feitas. E isso, mais uma vez, deveria nos fazer pensar. Deixa eu escrever isso aqui, que ficou legal, né? Cristo é o começo e o fim para o qual foram feitas todas as coisas. Ou seja, Cristo é o começo, certo? Porque todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Ele é o início e o fim. Ele é o começo e a finalidade. Ele é o meio através do qual as coisas foram criadas e o fim para o qual as coisas foram criadas. O meio através do qual as coisas foram criadas, todas as coisas, e o fim para o qual todas as coisas foram criadas. Mais uma vez, essa é uma afirmação teológica. Agora é hora de a gente colocar isso de uma forma prática, que seria: Cristo é supremo, a gente já falou isso. Cristo é supremo sobre todas as coisas
E o direito dele vem exatamente por meio do fato de que ele é o meio a partir do que as coisas foram feitas e o fim para o que todas as coisas foram feitas. Agora é hora de pensar na nossa vida. Cristo é aquele que é o começo. Eu reconheço o lugar de Cristo como sendo o começo. Eu reconheço o lugar de Cristo como sendo a partir de quem as coisas foram criadas, ou melhor dizendo, a partir de quem eu fui criado. Será que eu reconheço o lugar de que se não fosse Cristo, eu não estaria aqui? Eu acho que às vezes a gente segue uma vida muito autônoma, no sentido de que eu resolvo minha própria vida, tomo minhas próprias decisões. Por quê? Porque eu não devo nada a ninguém, pago minhas contas e tenho direito sobre as coisas da minha vida. Só que Paulo está dizendo aqui que Cristo é antes de todas as coisas. Aliás, de que tudo foi criado por meio dele, ou seja, nós devemos a Cristo. Nós devemos a Cristo o início da nossa existência e nós devemos a Cristo o fim da nossa existência. Nós devemos a Cristo o início da nossa existência nós devemos a Cristo o início da nossa existência e o fim da nossa existência. Ou seja, eu tenho um porquê. Se você prestar atenção, muita gente hoje tem se perguntado o porquê. Por que eu estou aqui? Qual é o meu propósito nesse mundo e tal e tal. A gente já tem a resposta disso. É Cristo. Você está aqui porque Cristo permitiu. Porque se Cristo não tivesse permitido, você não tinha sido nem criado. E nós temos também o fim, o propósito. Nós devemos a Cristo o fim da nossa vida. O fim no sentido de fim também do começo e fim, mas também o fim no sentido de finalidade, a finalidade da minha vida. Eu devo a Cristo o lugar de que eu faço as coisas para Ele. Porque esse é o lugar dele. A gente só está aqui, todo o ponto que eu tenho aqui em Colossenses é mostrar que o lugar de Cristo é esse. É o lugar de direito dele. A gente só tem que dar para ele esse lugar. A gente só tem que mostrar para as pessoas, evidenciar para as pessoas o lugar que Cristo já tem, que já pertence a Ele. Não é uma discussão sobre se Ele é ou se Ele não é. A discussão não é isso. Ele já é, já tem esse lugar. A questão é se nós vamos ou não colocar Ele no seu devido lugar na nossa vida, se nós vamos destacar a nossa vida, se nós vamos entender que nós devemos a Cristo a nossa existência. Eu não sou dono de mim mesmo. Eu não sou senhor do meu próprio destino. Tem um poema, conhecido, Invictus, que diz isso. Você é o senhor do seu próprio destino, o timoneiro da sua alma, algo assim. Deixa eu puxar aqui essa poesia, porque vale a pena a gente pensar aqui. A ideia, o nome aqui, teve um filme chamado Invictus, que é a história do Nelson Mandela e tal, e ele, nesse filme, é falado sobre esse poema, tá? E esse poema diz assim, deixa eu ver se ele aparece aqui. Da noite escura que me cobre como uma cova de lado a lado, agradeço a todos os deuses, a minha alma invencível. É
Eu não vou falar aqui de todo a poesia, essa é a primeira estrofe, são 4 estrofes, a última diz assim, ó, não importa quão estreita a passagem. Ele fala das dificuldades pelas quais ele passou, certo? Quantas condições eu sofrerei. Sou o Senhor do meu destino e o capitão da minha própria alma. Quando é falado sobre essa poesia lá no Invictus, é interessante porque ele chama a atenção para esse lugar, né, que ele sofreu e tal. Ele diz, não importa quão estreita a passagem, quantas condições eu sofrerei, sou o Senhor do meu destino, sou o dono da minha vida, eu sou o capitão da minha própria alma, eu faço o que eu quiser da minha vida. Só que aqui, essa filosofia de autonomia, de consideração, de que você é dono sobre todas as coisas da sua vida, você tem essa autonomia, isso não faz o menor sentido. Por quê? Porque esse não é o lugar que nós temos. Ele é o cabeça, nós temos aí que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ou seja, nós devemos a Cristo o começo da nossa vida. Nós não somos os capitães da nossa própria alma. Por quê? Porque eu não tenho esse direito. Foi Cristo que me deu a vida. Então eu devo a Cristo o início da minha vida. Eu devo entender que se não fosse Ele eu não viveria. E ao mesmo tempo eu devo o fim da minha vida, eu devo o propósito da minha vida. Aquilo que eu vivo, aquilo pelo que eu vivo, deve ser o Senhor Jesus Cristo. Eu devo viver para Ele, dar a minha vida para Ele, entregar a minha vida para Ele, dizer, Senhor, daqui é a minha vida, toma conta dela. Eu vou viver para Ti, o Senhor vai ser o propósito, a Tua glória vai ser o motivo pelo qual eu vou viver. Ou seja, o fim da vida precisa ser Cristo. Você e eu não somos senhores do nosso destino, nem capitães da nossa própria alma, porque tudo foi criado por meio dele e para ele. O direito de ser o capitão da nossa alma é de Cristo. O direito de ser o Senhor do nosso destino é do Senhor Jesus Cristo, não é de nós mesmos. Mas a gente vai agora para o versículo 17, que diz, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Quando a gente vê aqui que Ele é antes de todas as coisas, a gente vê o lugar, mais uma vez a ideia do primogênito é chamada a atenção aqui. Quando diz que Ele é antes de todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas. Aqui está sendo chamada a atenção para o fato de Cristo ser um primogênito. Como eu falei, ele tem um destaque. Ele é antes de tudo. O lugar dele, nós devemos a ele o início, como eu falei. Nós devemos a ele o começo de todas as coisas. Nós devemos a ele porque ele é antes de todos nós. Nós não temos o direito sobre a vida porque ele é antes de todas as coisas. Ele tem direito sobre todas as coisas porque ele é por conta da sua criação, mas ele também tem o direito da supremacia sobre todas as coisas quando diz aqui, nele tudo subsiste. Nele tudo subsiste. Nessa consideração sobre esse texto, é importante a gente perceber que Cristo, ele tem o direito ele tem a supremacia sobre todas as coisas, porque ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Nesse sentido, quando a gente pensa que o fato de que ele sustenta, não é simplesmente o fato de que ele diz para as pessoas, olha, siga a sua vida e eu estou cuidando daqui. Não é só isso.
Cristo tem o direito sobre todas as coisas porque ele sustenta todas as coisas. Vamos levar isso às últimas implicações. Cristo tem o direito sobre todas as coisas porque ele sustenta, porque se não fosse Cristo, tudo viria a ruir. Tem uma certa afirmação do criacionismo chamada e do design inteligente, teoria do design inteligente, que é da sintonia fina. Essa sintonia fina diz respeito ao fato de que nós, no universo, nós temos, por exemplo, exatamente a quantidade de oxigênio dentro, por exemplo, do planeta Terra, né, para nós existirmos aqui no planeta Terra. O planeta Terra é o planeta em que nós podemos, onde pode haver vida, né? Os outros planetas são todos hostis à vida humana. E as outras galáxias, enfim, o que tem sido visto aí. Mas o planeta Terra não, ele é diferenciado. E ele é diferenciado por quê? Aí tem várias razões, né? Tem o fato, por exemplo, do oxigênio. O oxigênio, a quantidade de oxigênio na Terra, ela é exatamente quanto deveria ser. Se nós tivéssemos mais oxigênio na Terra, ou se nós tivéssemos menos oxigênio na Terra, em uma medida muito pequena em termos assim de proporção, nós não teríamos vida aqui na Terra. Então é um ajuste bem fino, né, no sentido de bem detalhado. Tem outros elementos também. Se nós tivéssemos mais hidrogênio ou menos hidrogênio na atmosfera, também não seria capaz de ter vida. Aí vem a questão da distância, certo? Por exemplo, da Terra para o Sol. Se nós tivéssemos um pouquinho mais perto do Sol, a Terra seria impossível de ser vivida, seria impossível que nós sobrevivêssemos à Terra se ela fosse um pouquinho mais perto do Sol. E se ela fosse um pouquinho mais distante do Sol na sua órbita, tudo isso nós não poderíamos ter vida aqui na Terra. Ou nós morreríamos de frio, ou nós morreríamos de calor. E tem outras constantes do universo, né? Por exemplo, a própria gravidade. Se a gravidade não estivesse em exatamente, acho que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, né? E deve ser um dízimo aí e tal. Se a gravidade fosse mais ou menos, nós não poderíamos existir. Porque nosso corpo humano, os nossos sistemas, a circulação do sangue, tudo isso não haveria de funcionar se a gravidade fosse um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Então, todos esses elementos que eu chamei a atenção aqui são para fazer você pensar no seguinte: em Cristo tudo subsiste. Quem é que você acha que mantém a gravidade na sua constante? A quantidade de oxigênio na Terra na sua devida constante, a quantidade de hidrogênio, a distância da Terra, todos esses elementos. Eu poderia citar, quer dizer, eu não, porque aí eu lembro, isso é o que eu consigo lembrar de cabeça, né? Teria que dar uma analisada para citar outros, mas poderiam ser citados outros exemplos de como a vida na Terra ela só existe porque temos uma sintonia fina. Aí a pergunta é: quem é que você acha que sustenta todas as coisas? É Cristo. Então, é Cristo que sustenta todas as coisas, é Cristo que faz com que você tenha, se você tiver uma dor de cabeça, você tomar um remédio e aquele remédio vai fazer efeito. Por que você acha que ele faz efeito? Por conta de Cristo, mas a gente só lembra de Cristo na hora do milagre, né? Aquela coisa, Cristo, ele opera quando as coisas extraordinárias acontecem, que as coisas ordinárias dessa terra, dessa vida. Nele tudo subsiste. Então o remédio da dor de cabeça que você toma e que faz efeito é porque Cristo sustenta todas as coisas. O seu carro anda, ou o transporte que você está, ele anda porque várias reações químicas funcionam ali dentro. Quem é que você acha que sustenta todas essas reações para elas sempre se manterem no seu devido lugar? É Cristo. É Cristo.
nele tudo subsiste. Então nós dependemos de Cristo para tudo, não é simplesmente porque se ele não nos sustentasse, nós seríamos obliterados, nós seríamos exterminados da terra, se ele não existisse, se ele deixasse de nos sustentar por um pouquinho de tempo, como a manopla do infinito, né, nós seríamos desintegrados. Nele tudo subsiste. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, todos nós seríamos absolutamente obliterados, desintegrados. Então Cristo sustenta todas as coisas, nele tudo subsiste. Por enquanto paramos por aqui, na próxima aula a gente continua. Um grande abraço.